Olá, queridos amigos que me acompanham no meu canal de Psicologia e Filosofia, Tiago Psicólogo. Quero trazer para vocês aqui hoje um dos temas da minha especialidade na área da psicologia, na minha área de vida, que é a dependência química. É um assunto assim que faz o ser humano sofrer. Mas eu falo sofrer na carne, sofrer de verdade. Não é sofrer pouco, não. A dependência química causa um altíssimo grau de sofrimento na vida humana. Seja na pessoa dependente, ou seja nas pessoas que estão no entorno do dependente. Os familiares, os amigos, o namorado, a namorada, os filhos. Né? Quantas vezes eu já atendi crianças sofrendo com pais dependentes químicos? Então, gente, é um assunto sério. Vamos tratar no vídeo, primeiro, o que é a dependência química. Segundo, as possíveis causas. Terceiro, por que a pessoa faz o uso. Quarto, algumas formas possíveis de tratar. E para fechar, alguns modelos de tratamento. É um vídeo um pouco sucinto, que é um assunto para ser extremamente estudado. Dependência química, sabe, é um assunto infinito para você estudar. É infinito. Então eu quero resumir aqui de uma forma bem condensada. Então vamos lá. Dependência química para o DSM-5, o Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é a nova nomenclatura psiquiátrica, né? Considera a dependência química um transtorno. Se é um transtorno psiquiátrico, é para ser tratado. Transtorno psiquiátrico não é algo que você tenha e que vai vivendo aí de qualquer forma, não. Principalmente a dependência química, onde coloca a sua vida e a dos outros em risco. Tá certo? Então é para ser tratado. Como tratar, eu vou falar mais aqui na frente. Também existem os chamados grupos de ajuda. Grupos que têm muita sabedoria, muita experiência, não são tidos como científicos, mas nem por isso são grupos que não sabem o que falam. Tá? Não significa que a ciência é melhor que eles, não. A gente tem que parar de dogmatizar a ciência. Achar que a ciência é uma outra religião. E não é. A filosofia da ciência, para quem estudou filosofia, que é o meu caso, aprende a questionar a ciência. E os narcóticos anônimos e os alcoólatras anônimos, eles têm muita sabedoria, muita prática de lidar com isso. Tá certo? Eles trabalham com padrinhos, eles trabalham com reunião, eles trabalham com programa de vida. Então eles sabem ajudar um dependente químico, seja do álcool, ou seja de drogas ilícitas, ou seja de drogas sintéticas. Droga é o que não falta. Estilos de drogas é o que não falta. Tá certo? Os narcóticos anônimos e os alcoólatras anônimos, eles têm mais uma filosofia, um estilo de ser, de ajudar a pessoa. E eles consideram esse problema chamada adicção. A adicção para eles é como se fosse um problema comportamental incurável e um vício incurável na pessoa, onde se você acionar um gatilho, a pessoa recai e volta para o uso. Então eles tratam como isso, como um problema incurável. Essa é mais a visão do NA e do AA. O AA, através de Bill e Bob, né, dois norte-americanos, criaram o famoso 12 Passos, que foi divulgado para o mundo inteiro. Os 12 Passos a gente pode classificar como um programa de tratamento, alguns consideram um programa espiritual, porque recorre ao chamado poder superior, na linguagem dos alcoólatras anônimos, que seria Deus, independentemente da religião de cada um. Então você pode ser católico, budista, enfim, ter a sua religião e recorrer ao seu poder superior, a quem você acredita. Então o AA e o NA tratam a partir disso. E eles vão nos métodos deles, nos meios deles, que é muito bom, vai ajudando a pessoa. Eu recomendo muito esses grupos. Eles têm muita sabedoria. Agora, pessoal, as possíveis causas. A primeira, a predisposição genética. Por que uma pessoa passa a fazer uso e a outra não? Por que uma pessoa nunca teve interesse em usar droga e a outra tem? Ou por que a pessoa usou uma vez, não gostou, a outra usou e gostou e acabou usando por muitos anos ou até a vida inteira? Porque algumas pessoas fazem uso de alguma e não gostam e fazem uso de outra e gosta.
Uma possível explicação é a predisposição genética. Tá? Um organismo predisposto a vícios ou a determinadas substâncias, tá? Chamadas drogas. Outra possível causa, do ponto de vista filosófico, existencial, na logoterapia, a gente pode chamar que é o vazio existencial, a falta de sentido na vida. Aquele buraco no peito e que você não sabe o porquê e o para que você existe. Você não tem sentido de viver. Onde para a logoterapia, o dependente químico coloca o sentido dele, o sentido de vida na droga. Ele coloca a droga como sentido de vida. Ele não tem um porquê e para que viver que lhe transcende, que faz ele vir para fora na vida. Então ele coloca tudo, o porquê dele existir na droga. Por quê? Vazio existencial, que leva ao desespero, que leva ao sofrimento. Tá? Isso na visão de Viktor Frankl. Na visão psicanalítica, aí se estende ainda mais, né? Pode ser aquela falta materna que eu sempre trago nos vídeos, tá? Pode ser aquele sentimento de angústia, ele está perdido no tempo, no espaço. Isso tem que ser tratado com cada paciente especificamente numa visão mais psicanalítica. Mas praticamente aí 100% são pessoas que sentem um grau de angústia considerável, tá? Se sentem meio que desencaixados socialmente, aquele sentimento de não pertença, de não se sentir pertencendo a lugar nenhum, tá? Aquele falso self, né? Tem aquela aparência que pode estar bem, mas lá por trás do seu verdadeiro self, como diz Winnicott, tem aquela criança assustada, ferida, que precisa de ajuda. O dependente químico precisa de muito suporte. Ele precisa se sentir sustentado, ouvido, amparado. Isso facilita muito o processo de tratamento para eles. Agora, numa visão mais cognitiva comportamental, as crenças, né? Condicionamentos. O dependente químico está condicionado a fazer uso. Se a gente consegue levar ele a sair desse condicionamento, ele consegue ter outros reforços, outras coisas que dão prazer para ele viver, que não necessariamente vai ser a droga. Vão ser a princípio prazeres menores, porque a droga ativa o sistema de recompensa no encéfalo, onde dá aqueles picos de prazer, e a pessoa sente aquela extrema necessidade de usar, porque dá prazer usar a droga. Eu não estou dizendo porque eu usei. Eu nunca fiz uso de drogas, mas estou dizendo a partir dos estudos que eu tenho e desses 10 anos de experiência. Tem outros psicólogos que passaram por essa experiência de fazer uso. Então eles também podem dizer a partir do que eles vivenciaram. Eu digo a partir dos meus estudos e da minha experiência de 10 anos atendendo esse público. Então a substância ela ativa o sistema de recompensa, por isso que dá prazer, por isso que a pessoa usa. Ela não usa porque é ruim, ela usa porque dá prazer. Tá? Vamos dizer assim, porque é bom, numa linguagem bem senso comum, porque é bom. Tá certo? Então essa seria a visão existencialista, psicanalítica e cognitiva comportamental, seria mais as crenças, né? Que produz sentimentos, produz pensamentos, e a gente tem que fazer uma alteração nisso durante o tratamento. E a questão comportamental mais clássica, que eu já expliquei alguns segundos aí atrás. Agora, eu percebi ao longo dos 10 anos que existem 5 pilares muito bons que ajudam muito a tratar essas pessoas. O primeiro pilar, a gente pode dizer que é a psicoterapia, passar pelo psicólogo, ser acompanhado pelo psicólogo, onde você vai receber esse tratamento que eu descrevi atrás, é fundamental. A atividade física, tá? Ela vai acelerar o seu metabolismo, ela vai te trazer uma outra forma de sentir prazer, ela vai fazer você suar, ela vai fazer você se movimentar, ela vai alterar o seu funcionamento cerebral de uma forma positiva para o seu tratamento, tá certo? Procurar os grupos de ajuda que eu expliquei, os Narcóticos Anônimos e o AA, os Alcoólatras Anônimos. Você vai receber muita ajuda, esse seria um terceiro pilar. Um quarto pilar, se necessário, fazer uso da medicação para tratar a sua depressão ou a sua ansiedade, né? Ou até alguns casos onde a pessoa apresenta psicose. São casos aí mais complicados da chamada comorbidade. Já que a dependência química já é uma doença, a pessoa vai ter outra doença que seria a psicose, por exemplo. Tá?
E o quinto item, que é muito importante, digo isso com categoria, esses 10 anos que eu trabalho, a espiritualidade. Procurar o seu poder superior, procurar transcender. Espiritualidade não necessariamente é só frequentar templos, tá? Também é. Mas espiritualidade no sentido de você transcender, sair de si, tá? Então seria a espiritualidade. Então seriam esses 5 pilares que eu aprendi nesses 10 anos de experiência que ajudam muito as pessoas. Modelos de tratamento. Eu trabalho hoje aqui na Associação Terapêutica Cristã com um modelo de tratamento ambulatorial, onde a pessoa vem, recebe a psicoterapia comigo e volta para sua casa, que ela não fica internada, tá certo? Mas existem também modelos de tratamento das clínicas, com a internação voluntária ou involuntária, quando a pessoa está irredutível, a família acaba ligando lá, infelizmente vamos ter que internar involuntariamente, que é a chamada internação involuntária, né? Compulsória. E também tem as comunidades terapêuticas, que é um modelo assim mais contemporâneo de olhar o ser humano, porque eu procuro olhar o ser humano de uma forma mais holística, né? Mais ampla, tratar tudo isso que eu falei e oferecer para ele laborterapia, que é trabalho, oferecer a convivência, onde ele pode desenvolver vínculos de amizade, de confiança. Lá dentro tem a psicoterapia, também já trabalhei em comunidade terapêutica, então posso falar que é um tratamento muito bom, a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica em geral, tá? Todas as que eu vi, a internação é voluntária. A pessoa opta por se internar. Isso é um princípio também de comunidade terapêutica, tá certo? É descrita pelo De Leon, um especialista, tem um livro bem considerável falando sobre as comunidades terapêuticas, tá? Pessoal, enfim, a dependência química traz sofrimento, não é brincadeira, precisando de ajuda. Eu estou aqui, basta escrever aqui no YouTube ou no meu WhatsApp, qual eu vou deixar disponibilizado para vocês. Dependência química, sim, pode levar à morte, não é brincadeira. Eu já vi muita coisa nesses 10 anos de trabalho, tá? É difícil. Quem sofre muito, além do dependente, é a família. Quantas mães derramaram lágrimas na minha frente? Quantas namoradas? Quantas crianças eu atendi? Tá? O psicólogo que trabalha com isso, ele tem que ter muita estrutura. Tá certo? Tem que ter muita estrutura. Porque não são casos assim mais light, entendo o que eu estou falando. Tá? Não estou minimizando outros problemas. Mas não são casos tão mais light como atender coisas mais corriqueiras da vida. Você vai atender ali a tragédia humana, muitas vezes. Você vai ali atender a dor visceral da pessoa. Tá? Então, o psicólogo, eu costumo dizer que o psicólogo que trabalha com isso, ele tem que ter carisma. Ele tem que saber a sua missão na Terra. Ele tem que saber o porquê que ele está ali. Não é qualquer um que aguenta, não. Eu já ouvi de vários psicólogos. Eu já ouvi. Falava, eu não aguentaria fazer o que você faz. Eu não conseguiria trabalhar com o que você trabalha. Eu perguntei por quê? Porque eles mentem, eles manipulam, eles recaem, eles tentam enganar a gente. Falei, eu sei disso. E as pessoas perguntam, como você aguenta? Falei, eu gosto. Eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de ajudar essas pessoas. Eu gosto. É a minha missão. Tá? Então, cada psicólogo, cada pessoa tem a sua missão. Ninguém é obrigado a ter a mesma e não tem como ter a mesma. Isso é posicionamento existencial, que a logoterapia nos ensina. Tá, pessoal? Dependência química, então, traz sofrimento. Não descarte, tá, a influência da indústria do álcool na sua vida. O álcool mata não só você, mas mata famílias, mata empregos, mata a sua vida financeira. Tá? Então, cuidado com a indústria do álcool. O que eu sempre dizia quando eu trabalhava na comunidade terapêutica. Falava, o mundo vai apresentar para você uma série de coisas. Na hora que você aderir a tudo aquilo, e você estiver mal, nenhum deles que apresentou aquilo para você, como bom e não era bom, vai te ajudar depois. Depois, meu amigo, vai ser só você, com você mesmo, para sair desse buraco que você entrou. Tá? Então, se você está começando a fazer uso, olha aí, será
Será que não é para você pensar? Se você já está no uso e já está sofrendo, vai tratar. Ah, eu não consigo. Você consegue. Você consegue. Por que eu falo isso? Porque a sua liberdade humana está entre você e a droga, tem a sua liberdade humana. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Eu falo para você que você consegue. Você tem liberdade humana, consciência e responsabilidade humana. Isso nós temos. E nós não perdemos isso, por mais que tenhamos problemas. Você pode fazer uso disso. Eu vi pessoas que chegaram a usar a vida inteira e pararam de usar só quando idosos e conseguiram. Tá certo? Você consegue. A sua liberdade, a sua força, o seu potencial humano é enorme. Nós temos isso dentro de nós. Você consegue. Ah, mas eu não consigo. Então procura ajuda. Procura ajuda. Se trata. Se trata, não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes a pessoa tem medo de melhorar. O adicto, o dependente químico, ele tem muito um mecanismo chamado autossabotagem. Ele não se permite melhorar. Quando ele começa a querer melhorar, ele mesmo dá um jeito de piorar. Isso é um mecanismo muito comum neles. Tá? Eles têm alguns traços de comportamento. Né? Eles gostam de manipular, mentir, jogar, né? Para tirar vantagem em tudo. Mas uma pessoa experiente não entra nessa, sabe quando isso está acontecendo. Tá certo, pessoal? Então fica aqui um pouquinho sobre esse problema, que é um problema mundial. O uso de drogas é um problema mundial. Mundial. Tá certo? Então tá aí, pessoal. Espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer coisa me escrevam. Grande abraço para vocês. Tudo de bom e até a próxima.